Ok. Bom, então, bom dia e boa tarde para todo mundo, para todas e para todos. Essa é a nossa reunião científica do Núcleo de Cuidados Integrativos aqui do Sírio-Libanês. A gente vem fazendo isso já há quase 17 anos, né? Toda a primeira sexta-feira do mês. E todo mundo que está acostumado já sabe, mas é sempre bom lembrar que esse é um lugar para a gente abordar de forma muito aberta vários aspectos da saúde, da vida, da espiritualidade, da filosofia, do cuidado, né? De tudo que está ligado, de alguma maneira, à nossa saúde, felicidade, bem-estar, nossa paz, né? Então, por conta disso, cada mês a gente tem um convidado que vem aí enriquecer essa conversa para nós, né? Então, sempre tratamos, e sempre quero dizer isso, tratamos a saúde aqui como bem público, por isso que a nossa reunião científica é aberta a todos, né? Nem todos são profissionais de saúde, não precisa ser profissional para cuidar da saúde, evidentemente. Então, esse é o espírito da nossa reunião, né? Hoje a gente tem aqui uma convidada que, para mim, é uma pessoa não só muito querida, mas uma pessoa que eu admiro profundamente pela pessoa que ela é, o ser humano que ela é, pelo trabalho, pelo serviço que ela vem fazendo no mundo, né? A gente vai procurando fazer o que a gente pode no mundo, né? A Lia vem fazendo muito pelo mundo, né? Em muitos sentidos. Em primeiro lugar, pela pessoa que ela é, né? Depois, por toda a atividade que ela tem na Palas Athena. Palas Athena é um lugar que todos precisamos conhecer aqui. É um lugar que está aí já há décadas, né? Compartilhando consciência, compaixão, entendimento, trazendo valores, princípios humanos que são extremamente importantes. Eu e a Lia temos conversado muito sobre fazer uma parceria mais de rotina entre a Palas Athena e o Núcleo de Cuidados Integrativos aqui do Sírio. Estamos procurando os caminhos, né? Nós já estamos de acordo nisso, nós estamos criando a forma de acontecer isso, né? Então, para mim, hoje é um sopro nessa fogueira dessa parceria, poder estar com ela aqui, tá? Então, eu vou apresentar a Lia um pouco de forma um pouco mais formal, tá? Então, a Lia diz que é formada em jornalismo com especialização em crítica literária pelo Instituto Superior de Periodismo José Hernández, de Buenos Aires. Realizou estudos sobre as Upanishads na Vedanta Society, em Uttar Pradesh, Índia. Especializou-se nos filósofos Nagarjuna e Kamala Shila, no Center for Tibetan Studies da Library of Tibetan Works and Archives em Dharamsala, na Índia. Responsável pelas visitas do Dalai Lama no Brasil. Cofundadora da Palas Athena, criadora e mentora de programas educacionais e projetos socioeducativos, criadora do programa de atenção e concentração nas práticas meditativas, que há mais de uma década é ministrado para a formação de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. Em 2020, recebeu do governo da Índia o prêmio Padma Shri, em reconhecimento pelo seu excepcional e notável serviço na área de trabalhos sociais. Esse é um mini currículo da minha querida amiga Lia Diski. Lia, bem-vinda. Muito obrigada, Plínio. Muito obrigada pela acolhida, muito obrigada pelo convite e, fundamentalmente, me sinto muito obrigada pela confiança. Hoje estamos em tempos em que a confiança às vezes escasseia. Às vezes, me sinto não é abundante. Então, poder ser a depositária da tua confiança, com tua trajetória, com tua opção de vida, com tua vocação de vida, é para mim, de jeito muito lisonjeiro, muito honroso. Eu saúdo, não é certo, a todas, saúdo a todos, dizendo sempre que este é meu português, consequentemente aquilo que vamos a estar expondo ao longo de uma hora aproximadamente, que não fique claro, que não faça sentido, que gostariam de complementar, que gostariam, em última instância, de acrescentar, ou até, não é certo, de debater, por favor, que se sintam totalmente à vontade. Justamente o tema que vamos a tratar, o tema
com o qual temos consensuado a abordagem deste encontro é diálogo, ética e cuidado. E diálogo é essa disponibilidade que cada um de nós temos que ter para poder fazer que o outro nos ofereça, por sua vez, o que ele tem e, a partir de aí, entretecer. Essa é uma palavra, não é certo, que infelizmente temos esquecido. Diálogos, na origem grega, significa entretecer ideias. Nós somos as únicas criaturas que temos o dom da palavra nesta terra, neste planeta. Sem sombra de dúvida, os animais, em suas múltiplas manifestações de mamíferos, insectos, aquáticos, têm a capacidade de emitir sons. Mas nós, os humanos, temos a competência da linguagem, de que esses sons criam representações de realidade, criam, seja no mundo de uma representação material ou de um mundo imaginário, possibilidades de encontro, e isso, sem sombra de dúvida, é isso que temos que imprimir, temos que insistir em, de alguma maneira, oferecer como o termo diálogo, que não é debate, que tem outra intenção, não é discussão, que tem outra intenção, são outras as motivações de cada um destes recortes. No diálogo, o propósito é sempre poder fecundar ideias, fazer que a partir dessas ideias que estão sendo expostas por dois interlocutores ou ainda por mais, que constituam um grupo de pensadores, poder fazer essas trocas. E é nesse sentido que, por favor, eu convido a todos que qualquer questão que não esteja suficientemente clara, não tenha nenhum tipo de inibição, nenhum tipo de constrangimento em fazer um sinal e a gente acolhe o que se tem, não é certo, para dizer. Eu vou pedir, por favor, a Rose, que me está assistindo, que tenha a bondade de abrir o nosso PowerPoint, simplesmente porque temos um tempo para expor questões que cada uma delas levariam semanas, meses de reflexão, de avaliação, de discussão, de intuição, de verificação de experiência. Mas nós temos um tempo determinado e vamos a respeitar esse acordo inicial. Por favor, se pudermos ter a próxima, penso, e cada vez estou mais convicta, que nós teríamos que, desde a primeira infância, desde as primeiras interações com uma criança que seja, obviamente, capaz de compreender uma linguagem, uma exposição, e apresentar a realidade tridimensional que nos constitui. Nós estamos dentro de um cosmos. Obviamente, não vamos a falar com esses termos para uma criança, mas se podemos apresentar, não é certo, a essa criança a realidade de um planeta que está dentro de uma galáxia, dentro de um conjunto em que há outros planetas, e que naquela noite, se está estrelado e temos possibilidade de enxergar, não é certo, a Lua, tudo isso constitui um espaço que é nosso grande lar, nosso macro lar. Todos nós, absolutamente sem restrições, pertencemos a esse lar. Mas, neste planeta que nós habitamos, temos uma outra condição, temos um outro espaço, que é o espaço da vida. Nós denominamos a isso biosfera.
na crostinha do nosso planeta, temos um fenômeno tão inusitado nas redondezas deste cosmos, tão inusitado que é justamente aquilo que chamamos vida. E dentro dessa vida, nós humanos temos criado representações da realidade concreta, material, visível, fora de nós, mas igualmente representações em que essa materialidade externa deixa suas pegadas em nós e cria emoções, sensações, pensamentos, imaginação, memória, intuição. Tudo isso emerge da interação que temos constantemente com o habitat ao qual pertencemos. E esse habitat é, desde já, não é certo, a natureza imediata, e dentro dessa natureza, não é certo, imediata, aquele cosmos pulsante e vibrante que anima todas as coisas. Gente, é tão importante isto que estamos falando, porque nos temos reduzido muitas vezes ao universo que uma telinha, seja de um celular, seja, não é certo, de um computador, nos oferece. E nem sempre o que está nessa telinha é um campo de conexão com a vida. Muitas vezes é um campo de dispersão. Até me atrevo a dizer, não é certo, de fuga da realidade. Então, poder trabalhar essas dimensões, e felizmente hoje há pedagogias que estão abocadas a isso, é um passo significativo para quê? Para estabelecer diálogo, me abrir àquilo que o outro me oferece e, por sua vez, me abrir para oferecer o que eu tenho para dar. O poder da cultura, por favor, Rose, se pudermos ter a próxima, sobre o nosso pensamento é imenso, é imenso. Aliás, isso levou ao Dr. Boris Cyrulnik, neuropediatra, dizer que nós vemos, enxergamos com nossas ideias. As ideias antecipam a percepção de aquilo que chamamos o real. Por assim dizer, coloca filtros entre a realidade e nós. Para a maioria das pessoas, esse poder da cultura, o repertório de valores, atitudes, normas, procedimentos com os quais fazemos um desenho, não é certo, da realidade, essa cultura passa despercebida. A gente esquece que é uma construção, seja de uma tribo, de uma aldeia, de uma etnia, de uma representação espiritual. A gente esquece que é uma construção. E lhe dá um poder de veracidade e de incontestabilidade que a cultura não tem. Se tivesse, não teríamos as mudanças que vão acontecendo com o tempo dentro das culturas, nem a diversidade extraordinária de culturas com as quais hoje, felizmente, podemos ter contato através da alta tecnologia que temos desenvolvido. Esta é a base, justamente, el não perceber que a cultura é uma construção, é a base na qual geramos pressupostos
presumimos que as coisas são do modo com que a cultura na qual temos desenvolvido, nós temos, não é certo, nutrido e temos crescido, presumimos que essa é a única vertiente ou a única realidade. Por favor, se tivermos a próxima, ao compartilhar nossas opiniões sem hostilidade, ou seja, livres de o querer impor ao outro nossos pressupostos, tornamos-nos capazes de pensar juntos. Pensar juntos. Criar esse espaço prodigioso em que as ideias, a imaginação, a criatividade pode dançar com a imaginação e a criatividade de um outro. Pode, em última instância, se fecundarem e, a partir de aí, ampliar nosso repertório, nossa possibilidade de compreensão de quem somos, que é este mundo que habitamos. Em última instância, qual é o sentido de nossa participação nesta realidade. Compartilhar um conteúdo comum e criar consciência participativa. O pensamento flui e sai da situação habitual em que as pessoas tentam persuadir ou convencer umas às outras. Não preciso dizer que, infelizmente, a prepotência, a arrogância, o orgulho, a vaidade, às vezes tomam conta, não é certo, de nós, e acreditamos que aquele repertório que nós possuímos é o maior, não é certo, monumento à verdade, a maior expressão da verdade, das certezas, da qualidade ou sensibilidade pela qual o mundo se apresenta. E, sem sombra de dúvida, nada disso, absolutamente nada disso, se sustenta. Por quê? Porque, infelizmente, essa arrogância e vaidade que está disseminada em outras pessoas também, vão criando a impossibilidade do diálogo. Cada um se entrincheira na sua própria guarita, cada um se entrincheira em seu próprio espaço e vai criando argumentações e contra-argumentações para, em última instância, desqualificar a visão do outro. O propósito do diálogo, por favor, não é certo, temos que promover um fluxo livre de significados. Sua prática revela a compreensão da consciência em si mesma, melhora a comunicação entre as pessoas, permite a observação compartilhada da experiência e a produção de percepções e ideias novas. Por quê? Porque a experiência, que é o grande teste com que as teorias e as ideias têm que defrontar-se, a experiência muitas vezes nos faz reformular, nos permite regenerar avaliações e percepções que temos. Se é que há uma atitude interna de nós para conosco mesmo, de nos autoeducar. O grande desafio para o diálogo, eu acredito que é hoje integrar a identidade pessoal e a cidadania planetária. Isto é bom também lembrar.
é a primeira vez que a humanidade, como um todo, está tendo acesso à diversidade extraordinária de culturas, de crenças, de saberes, de experiências, de modos de vida. Nunca a humanidade teve acesso a tamanha profusão de diversidade. E isso, se por um lado, logicamente, é uma riqueza extraordinária, por outro lado, em alguns casos, termina amedrontando, termina provocando um refugiar-se em aquilo que foi o passado, em aquilo que foi a matriz inicial com a qual fizemos a trajetória de existência até agora. Isso nos leva, às vezes, aos conservadorismos, quando não nos leva, ¿no es cierto?, a anacronismos, e passamos a ter, aspas, saudades de um tempo em que as coisas eram, aspas, certas. Por quê? Porque as conhecíamos. E as mudanças não estavam promovendo justamente uma adaptação constante ao fluxo do viver. Esta experiência é nova. E esta experiência, sem sombra de dúvida, vai ter que metabolizar-se para poder fazer da mudança e da transformação um parceiro de nosso existir. O querer conservar as questões fundamentais da existência, nos moldes e nos padrões de um tempo que já não é, simplesmente provoca uma desconexão com a realidade. Assumir a responsabilidade, continuamos com a mesma prancha, de fazer parte de um imenso ecossistema chamado vida. E a vida é conexão. Inevitavelmente é conexão. É convivência, cuidado mútuo, aceitação de estarmos aprendendo necessariamente uns com os outros. Nenhum de nós aprendeu sozinho. Nenhum de nós se fez a si mesmo sozinho. Nós somos a resultante de bilhões, trilhões, quatrilhões de variáveis que entraram dentro desta interioridade e subjetividade que sustentamos, seja através da aprendizagem direta, seja através da aprendizagem indireta, porque sempre estamos aprendendo. Se há essa disposição de abertura, sempre estamos aprendendo. De algum modo, também sempre estamos ofertando aos outros a nossa representação de aquilo que aprendemos. Se vocês quiserem chamar a isso, ensinamos, educamos, transmitimos, comunicamos, por favor, utilizem o termo que quiserem. Mas isso se dá em uma dança sincrônica permanente de um receber e um dar, de um ofertar e de um acolher. Por favor, se pudermos ter a próxima com Marcelo Gleiser, por quem tenho uma profunda admiração, um dos grandes pensadores jovens que temos na atualidade, não é certo, no Brasil, dentro do campo da astrofísica, mas ele, sem sombra de dúvida, também transpõe, vai além de aquilo que é sua disciplina, de aquilo que é seu recorte cognitivo na macro-sabedoria
que podemos, de alguma maneira, desenvolver, seja pela aprendizagem, seja pela experiência, seja pela intuição, seja por aquilo que chamamos viver. Marcelo Gleiser nos vai dizer, muito atinadamente e oportunamente, nos últimos 100 anos, a população humana quadriplicou, passando de 2 para 8 bilhões de criaturas. Os céus ficaram cinzentos, as águas turvas, o ar foi envenenado, as florestas dizimadas e os animais sistematicamente eliminados. E ele se pergunta, como chegamos até aqui? Obviamente, na sua magnífica obra O Despertar do Universo Consciente, ele vai dando algumas respostas. E eu me permito também sumar-me, não é certo, a uma dessas. Em grande parte, chegamos até aqui porque nós temos desconectado, criado uma realidade paralela. Vejam que coisa tão curiosa, Todos os dias os noticieiros, todos os dias encontramos, não é certo, na internet fontes para nos dizer em quanto está avaliado o dólar. Todos os dias temos acesso a essa informação e muitas vezes, várias vezes por dia, porque o dólar flutua. Nós não temos nesses informativos algum acesso para nos conectar com que fase da lua estamos tendo em esse dia. Que vai acontecer no anoitecer, se temos um céu claro, que lua vamos a estar podendo observar, apreciar? Será quarto crescente? Será quarto minguante? Será lua cheia? Disso não nos falam. Não nos falam que neste momento estão começando a florir os ipês brancos, que os ipês lilás já se foram, que começaram também, não é certo, a florir os jasmins, as damas da noite. Consigo explicar-me, gente? Essa é a realidade. A lua faz bilhões de anos que está nos acompanhando, não é certo, neste trânsito do planeta em torno do Sol. O mundo vegetal faz milhões de anos que está seguindo a rota das estações. E a gente esquece disso para saber quanto flutua o dólar. Por favor, se pudermos ter a próxima. Temos muitas casas, mas elas são as mesmas para absolutamente todos nós. Cosmos, galáxias, sistemas solares, planetas. O biocentrismo é hoje um clamor universal que desconhece fronteiras ao afirmar a convivência, a coexistência, como princípio constitutivo de tudo quanto existe. Porque nada do que vive
vive só. A isso vocês podem chamar interser, a isso podem chamar interdependência. Por favor, coloquem, não é certo, um nome de alguma maneira que lhes é mais apropriado, conforme a cartografia espiritual, conforme o repertório de crenças que cada um tenha. Nada que vive, vive só. Nada é autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. A autonomia é o repertório de escolhas que podemos fazer, mas sempre dentro de um nicho de coexistência. E aí é que, obviamente, emerge a ética como a grande chave ética, como a grande chave para poder interpretar os comportamentos, seja, não é certo, dos próximos, seja dos mais distantes, seja dos diferentes. Ética, ou a busca do bem comum, a arte da convivência, do acolhimento, da diversidade humana e suas consequentes representações da realidade. Vejam nesta ilustração que eu acho genial, um simples posicionamento no espaço nos faz enxergar um numeral ou um outro numeral. Um simples posicionamento no espaço. Neste momento, eu estou necessariamente ocupando um espaço. E necessariamente, porque a biologia, dentro do Homo sapiens, me habilita a ter sentidos, eu enxergo a partir deste espaço uma janela, uma realidade que a pessoa que está frente a mim, obviamente não tem por que coincidir com o que enxergo, porque ela está enxergando a mim mesma e ao que está atrás de mim. Não tenho olhos para enxergar o que está atrás de mim. Eu necessariamente tenho que virar a cabeça. Mas se não puder virar a cabeça, ou se em última instância alguma ameaça houver nas minhas costas, ele que está frente a mim poderá me alertar e poderá propiciar que eu tenha alguma possibilidade de me proteger. Um simples posicionamento no espaço. Conduzam esse espaço não para um espaço físico, mas para um espaço existencial. As condições de vida, quando as necessidades básicas foram totalmente atendidas, comportam uma visão, comportam um cenário. Mas quando essas necessidades básicas não foram atendidas, ou foram mal atendidas, a representação daquilo que se depara frente a todos nós, obviamente vai ser diferente. Obviamente vai ter contornos diferentes. O que para alguns pode ser um convite ao poetizar, ao poder, não é certo?
ao poder deixar a imaginação livre criar no pensamento, em outros simplesmente mingua, porque as necessidades imediatas não abastecidas o têm ancorado na busca incessante de poder saciar aquilo que é sua fome. Ver um 6 ou ver um 9 faz parte simplesmente de que lugar estamos ocupando no espaço. E a frase é mais, não é certo, do que oportuna. Só porque você está certo, não significa que eu esteja errado. Essa flexibilização com referência às representações que cada um de nós temos é justamente o que a ética convida. Ethos, termo grego que significava visar o bem comum, o bem que pode atender a todos nós, independentemente da condição que nos encontramos ou independentemente da condição na qual fomos criados e nos desenvolvimos. E quais são os princípios de uma ética inclusiva? Sem dúvida, respeitar e cuidar da comunidade da vida. Respeitar e cuidar da comunidade da vida. Talvez este seja um dos princípios, um dos alicerces para responder a Marcelo Gleiser, quando, logicamente, preocupado, logicamente, com dor, não é certo, de ver o que os humanos estamos fazendo com aquilo que temos chamado, aspas, recursos naturais, com o que estamos fazendo na biosfera. Respeitar e cuidar. E quando aparece esta frase, e quando aparece este termo, cuidar, eu não posso nunca deixar de mencionar algo que me inspira e me comoveu muito quando eu li por primeira vez em Berta von Suter, num livro precioso chamado Abaixo as Armas. Ela, não é certo, num determinado momento afirma que o mais bonito verbo depois de amar é o verbo cuidar. Segundo princípio de uma ética inclusiva, integridade ecológica. A ecologia como disciplina, vocês sabem que não tem muitas centúrias. O mais próximo que temos tido como teórico, não é certo, de nós foi Lester Brown, 70 anos atrás, quando ele começa, não é certo, a alertar a respeito de não temos um plano B. A biosfera, tudo indica, o mistério, o milagre, a magnificência que é a anacrostinha deste planeta. Naquela época de Lester Brown ainda não tínhamos experiências de ir para outros locais no espaço. Não tínhamos chegado à Lua, não tínhamos percorrido com sondas aquilo que está pululando
en esta magnitude con la cual a galáxia, ¿no es cierto?, se apresenta. No obstante, Lester Brown já alertava, não há um plano B. Terceiro, justiça social e econômica. Sobre isto poderíamos debruçar-nos longamente, simplesmente porque sabemos com toda claridade que muitos dos espaços, dos países, das nações empobrecidas têm sido fruto de expoliação, têm sido fruto de desmandos, têm sido fruto simplesmente de apropriação indébita, colonização que terminou exaurindo grande parte dos recursos naturais que tinham esses povos, essas culturas, essas nações, e além desses recursos naturais, fonte de trabalho. Mas sobre isso, penso que todos vocês já estão suficientemente sensibilizados. Temos, felizmente, muita literatura a respeito que nos pode iluminar e ampliar nossa percepção de quais são as condições em que esta humanidade está vivendo hoje. Por último, democracia, não violência e paz. E aqui me atrevo a dizer que teremos que trabalhar com muito esmero, para dissuadir a indústria do entretenimento em mostrar outras dinâmicas de vida, outras manifestações e expressões do viver, que não seja necessariamente violência. Há outros temas para tratar, há outros recortes do humano que anseia por se expressar. Então, a indústria do entretenimento vai ter necessariamente que abrir espaço para esses outros anseios, para essas outras aspirações. Aspirações de um se realizar e enxergar possibilidades de realização para outrem que não tenha que ser nem pela imposição, nem pelo autoritarismo, muito menos pela obediência. E quando falamos de paz, necessariamente temos que lembrar que temos muita, mas muita gente debruçada e devotada para fazer dela uma realidade, uma experiência possível, uma vocação que vimos às vezes adiando, mas que necessariamente vamos a ter que concretizar. As imagens de Greta Thunberg, 11 anos, tinha 11 anos quando ela criou de algum modo uma manifestação e um ativismo que simplesmente se derramou sobre o planeta inteiro. Com um papelão, com uma cartolina, na qual ela mesma tinha escrito: não nos roubem nosso futuro. Esta menininha fazia greve de escola uma vez por semana e se postava frente ao parlamento sueco com esse papelzinho, mostrando para aqueles que ditam e administram as leis que atingem a milhões de pessoas, que há um futuro.
e que esse futuro pode ficar comprometido se aquilo que eles decretam, aquilo que eles propõem, não estiver conectado com a realidade. Realidade que, no caso da segunda imagem, Ailton Krenak tinha fundado aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, faz 30 e poucos anos atrás, o que ele chamou Embaixada dos Povos da Floresta. Um dos primeiros movimentos visionários que entendia que os diferentes grupos étnicos, as diferentes tribos poderiam, por que não, reunir-se, poderiam, por que não, compor um ideário, compor, não é certo, um projeto, um programa comum para nos alertar a nós. Grandíssima parte de fruto de uma Europa colonizadora, que há outros modos de se viver, que há outras maneiras de desfrutar o dia a dia, que há outros caminhos para percorrer, que nem sempre são o da expoliação, o do domínio, o do exercício do poder, o pior ainda, não é certo, da submissão dos outros. Malala, nossa terceira inspiração nesta imagem. Malala é a mais jovem Prêmio Nobel da Paz. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz quando tinha 17 anos. E ganhou o Prêmio Nobel da Paz por uma tarefa árdua e constante de querer mostrar a seu povo, às autoridades de seus povos, às instituições, sejam religiosas, sejam governamentais de seu povo, que as mulheres, as meninas tinham o direito de estudar. Malala nasceu no Paquistão e se entendia que as meninas e as mulheres não precisavam estudar, porque já tinham tarefas pré-determinadas no desenvolvimento de suas vidas. Malala falava: não, nós queremos aprender, nós queremos desenvolver outras competências além de cuidar do lar, além, não é certo, de, em última instância, cuidar e velar de uma família. Nós podemos fazer as duas coisas. Nós podemos contribuir no desenvolvimento de famílias cada vez mais saudáveis, cada vez mais competentes no exercício do seu viver. Malala hoje já está perto, não é certo? Deixou seus 17 anos, já está completando sua vintena de anos, continua estudando e continua nos inspirando. E nesse sentido também nos continua conclamando para quê? Para um princípio de justiça em el que o humano possa exercer sua dignidade. Dignidade que plenamente é abastecida pela condição da vida. A quarta e última imagem a vamos a ter aqui com a nossa ministra dos povos originários.
Sônia Guajajara. Nunca tivemos uma ministra ou um ministro que se preocupasse pelas questões dos povos originários. Nunca tivemos ninguém que fosse a perguntar a esses povos originários quais eram suas visões de mundo, quais eram suas crenças, quais eram suas aspirações, quais eram seus sonhos. Hoje podemos celebrar que temos uma representação governamental para ouvir aquelas vozes silenciadas por mais de 500 anos nestas terras ameríndias. Eu quero encerrar com isto minha fala. Fico à disposição de qualquer pergunta, de qualquer acréscimo, de qualquer contribuição que queiram fazer, e me vou permitir pedir ao Dr. Plínio se posso fazer um convite para podermos ter contato com o pensamento de um ícone, de um visionário também do século XX e século XXI, que é Edgar Morin. Faz 3 semanas atrás, estivemos celebrando no planeta inteiro os 103 anos de Edgar Morin. 103 anos a partir dos quais ele está pudiendo manifestar e expressar com uma lucidez impressionante, com uma clareza meridiana, quais são as necessidades prementes deste nosso tempo. A doutora Isabel Petraglia, que fundou com Maria Cândida de Moraes o Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin aqui no Brasil, nos vai estar falando a respeito do pensamento complexo em tempos de incertezas. Por favor, está disponível para absolutamente todos, é gratuito pelo YouTube da Palas Athena. Vamos poder, não é certo, ter acesso às reflexões da doutora Isabel Petraglia. Muito obrigada mais uma vez, fico ao dispor de vocês. Lia, querida, como agradecer, né? O meu sentimento é sempre de gratidão por você abrir um pouco os nossos olhos, soprar um pouquinho no nosso coração para a gente olhar e ver, que eu acho que é o seu grande dom mesmo, né? Ver a nossa verdadeira natureza humana, a nossa grandeza, né? Os nossos melhores raios aí como seres humanos, né? Eu me sinto muito pleno quando eu te escuto. Acho que você toca num assunto que eu diria que você toca em muitos assuntos aqui, né? Mas colocando nas minhas próprias palavras, né? Eu acho que você fala muito do nosso estado de ordem natural, uma forma que eu tenho de entender assim, onde nós somos plenos, onde nós vivemos com consciência e respeito pelas leis naturais que regem a nossa humanidade, né? Onde a gente está na nossa grandeza natural maior, né? Versus o estado de ordem cultural, né? Que nos leva justamente distante, né? Das leis naturais, distante de uma vida plena e de acordo com a nossa natureza humana, com a natureza da cosmosfera, como você falou, da biosfera, da noosfera, né? Então, a sua palavra sempre é para mim um convite para eu lembrar da importância desse estado de ordem natural, né? Dessa aproximação que a gente precisa cultivar o tempo inteiro com o nosso coração aberto, com os nossos olhos abertos, né? Com a nossa consciência humana, né?
com respeito e ética nas nossas relações. Então, nesse momento, eu estou só agradecendo pela sua presença, pela sua inspiração, e a gente deixa aberto, evidentemente, para as pessoas fazerem seus comentários, suas perguntas, para que vocês possam conversar com a Lia. Obrigado. Eu gostaria de fazer só um comentário muito rápido. Lia, nada do que é humano nos é indiferente. Quando a gente começa a perder a esperança no projeto humano, ouvi-la é um convite para a gente resgatar a esperança e a fé. Então eu queria só agradecer e reforçar o que o Plínio acabou de dizer. É um presente e um privilégio poder te ouvir. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Professora Lia, Sim. sabe, parabéns. A sua palestra é uma palestra que dá uma sensação de bem-estar para todos que estão ouvindo, para mim, pelo menos, muito grande. Estou muito contente aí que o nosso amigo Plínio, que ele seleciona as melhores pessoas para aparecerem, para trazer um pouco de compreensão desse mundo tumultuado que nós vivemos e dar esperanças, chegar àquela utopia. Eu sou um pouco cético em relação a essa utopia, mas a gente deve persegui-la, porque não há outro caminho. E só queria também lembrar que há muitos anos atrás, poderia dizer assim, quase 70 anos atrás, numa aula de física, sentado em torno de uma mesa redonda, cerca de 12 alunos, o professor em pé, e no centro um aparelho chamado disco de Newton. Esse disco de Newton tem várias septações, várias colorações de vermelho, é um arco-íris praticamente. E todas as pessoas viam todos esses segmentos. Quando se colocava o disco para girar, ele girava. Quando terminava, o professor perguntava: o que você viu? Eu vi verde, eu vi azul, eu vi isso. Isso aí é uma repetição. Essa sua apresentação do 9 e do 6 é o disco de Newton atual. Me lembrou perfeitamente. E me deu muita alegria de lembrar que aquele professor que eu não considerava assim um grande professor, mas me marcou naquele momento, naquela aula, para toda a minha vida. E isso aí é uma coisa muito interessante. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigada por partilhar, me sinto uma experiência bem concreta que você teve a respeito de que se podia ver vermelho, se podia ver azul, se podia ver amarelo, conforme o espaço que a gente, de certo, estava ocupando. Muito obrigada, muito obrigada. O disco de Newton. Muito bem. Posso falar? Claro. Posso falar? Olá, Lia. Olá. Patrícia, del tempo antigo. Pero, bom, eu vou falar aqui. Eu tinha Espiro, a livraria Espiro, naquele tempo, navegamos juntos em várias coisas. Bom, meu comentário é o seguinte: é tão profunda essa reflexão, porque agora eu estou morando na Chapada Diamantina, larguei tudo na natureza e vejo a urgência de tudo que você está falando. Sabe, para mim é difícil até expressar, porque eu vejo um momento que nós estamos vivendo no planeta muito complexo, e os temas que você trouxe são uma provocação, e como eu represento a Pachamama Alliance no Brasil, eles acabam de criar um círculo de diálogos para ouvir as pessoas, para ver o que é possível fazer, porque eles viram que os programas que eles tinham são ótimos, mas eles têm que rever tudo. E você justamente trouxe os pilares dessa ética, tudo. Eu sou profundamente grata e quero... Você me inspirou de novo a não desistir. Às vezes eu tenho vontade de falar: basta, não juego mais este jueguito, sabe? Me dá uma canseira.
mas você me inspirou muito de continuar e continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu estou indo agora para um lugar que vai ter um encontro internacional do Earthstalk Summit, que fala justamente desses temas no Colorado, e eu queria até levar duas coisas, porque eu falei, nossa, isso tem que estar na roda. Eu faço parte do Círculo das Anciãs, né? De las abuelitas. E eu falei, nossa, a Lia disse que tinha que estar lá. Bom, enfim, eu vou pensar alguma coisa aqui e te mando. Tá bom? Com imensa alegria, Patrícia. Muito obrigada pelas lembranças. Obrigada, obrigada. Bom te ver, Patrícia. Não, e obrigada a você que tem a paciência de estar toda, né, mandando, e quando eu posso, ao vivo, estar aqui, mas é que não é fácil. Um abraço. Obrigada, querido Plínio. Rose me está diciendo que hay una pregunta no chat. ¿Será que poderia ler, Rose? A Jeane Salles pergunta, professora Lia, obrigada pela partilha. Gostaria de perguntar qual sua expectativa sobre o uso da tecnologia que parecia que ia nos aproximar, mas está nos afastando muito a conexão com a vida. Realmente, não é certo, é um tema muito, mas muito, não é certo, importante, porque muitas vezes se atribui à tecnologia a situação calamitosa na qual nos encontramos. Por favor, não é a tecnologia, é o uso que fazemos da tecnologia. Por exemplo, sabemos perfeitamente, e vocês, não é certo, sabem muito melhor do que eu, que a tecnologia nos está permitindo fazer cirurgias com orientação de especialistas à distância, em tempo real. Temos um profissional, um cirurgião, não é certo, lá na Austrália, que está orientando a mão, o bisturi de um médico brasileiro, fazendo, não é certo, uma intervenção que merece e exige muito cuidado. Gente, é extraordinário isso, sem sombra de dúvida que é extraordinário. Como é extraordinário, não é certo, poder, através da tecnologia, oferecer um meio digno de sobrevivência alimentar a pessoas que estão passando neste momento em que simplesmente se investem bilhões, trilhões de recursos financeiros, indústria armamentista. Indústria armamentista é a mais lucrativa de todas. Gente, simplesmente isso já teria que, me atrevo a dizer, paralisar o mundo e minimamente debruçarmos a refletir. Que é o que estamos fazendo? Consigo explicar-me, Jane? Não é a tecnologia, por favor. É o uso que fazemos da tecnologia. É para que aplicamos nosso saber. Um saber que foi, no certo, gerado por centenas, por miles de pesquisadores, investigadores ao longo da história humana. A gente tem que honrar esse esforço. Temos que honrar esse empenho de muitos estudiosos que se debruçaram e simplesmente ofertaram seus neurônios, se vocês me permitem falar assim, para descobrir uma ferramenta, um instrumento, um elemento que abrisse campo naquilo que é o desejo de viver, o anseio de viver e de viver dignamente.
dia, como vai? É o Ricardo falar. Faz muito tempo que a gente não se vê, não é verdade? A sua palestra, sempre a sua fala, é algo que me toca profundamente o coração. Eu olho hoje o que está acontecendo na Venezuela. Olha o que está acontecendo na Ucrânia, em Gaza. E fico me perguntando, né, como é que essa ética, esse diálogo, poderia expandir de uma forma mundial, de modo que a gente tivesse cooperação, colaboração, cocriação, ao invés dessa competição predatória o tempo todo. Eu vejo isso como um desafio milenar. E olho para o nosso Brasil agora também e fico assustado. Então, a minha pergunta para você é como tocar o coração desses líderes mundiais que podem e devem fazer as reformas que são necessárias. Um grande abraço para você, Plínio, muito obrigado aí pela oportunidade novamente. Eu é que agradeço e eu gostaria, não é certo, que lembrássemos, neste mesmo momento, temos centenas, temos miles de mediadores do mundo todo, procurando conter a situação de simplesmente, não é certo, de espanto que provocam as guerras contemporâneas. Não podemos esquecer que o século XX teve 2 guerras mundiais e que foram o suficientemente reveladoras como para extinguir do cenário da humanidade o deflagramento provocado em sofrimento não só de aqueles que escolhem degladiar-se, mas o mais terrível, de populações civis que sequer estão engajadas na disputa que se estabelece. Esses mediadores que pertencem ao mundo inteiro, por favor, nós temos nas Nações Unidas, nós temos nos organismos internacionais das Nações Unidas, mediadores de todas as línguas, procurando conter, procurando apaciguar, procurando um espaço em que a palavra possa substituir a arma, em que o diálogo, a argumentação, a contra-argumentação possa substituir a beligerância. Mas penso, nesse sentido, que também nós temos descuidado no plano da educação. Nós temos tornado a educação, nos países ocidentais, fundamentalmente, nós temos tornado a educação instrumental. Nós educamos, ou seja, colocamos uma criança desde a sua mais tenra idade em um estabelecimento chamado escola, para que aprenda a lidar com a realidade criada por nós. Instrumentalizamos para que se torne um bom consumidor e, por sua vez, um bem-sucedido produtor. Gente, não tem sentido nenhum isso. Como vamos simplesmente, não é certo, a restringir as múltiplas competências que temos, os dons, os talentos que temos, a consumir e produzir, consumir e produzir? E vamos a ter que revisitar, sinceramente, nossos programas educacionais, porque eles não educam. Eles simplesmente adestram para cumprir um papel determinado por uma sociedade que criou uma representação de realidade
en el que o individualismo, o consumismo y a competición son los valores prevalentes. No, temos outros recursos, gente. Temos outros recursos. Já exercimos, em termos de humanidade, outras competências. E vamos a ter que resgatá-las. A competência de colaborar, a competência de cooperar, a competência de poder trabalhar juntos, a competência de simplificar, atendo-nos às verdadeiras necessidades e não aos desmandos que o desejo e a ambição muitas vezes dictam em nossa mente. Sempre, não é certo, faço questão de lembrar, para mim mesma também, Lia, não confunda necessidade com desejo. Por favor, não confunda necessidade com desejo. Todo o sistema de propaganda, todo o sistema de marketing, todo o sistema, no sentido de comunicação de produtos está tão bem arquitetado, logicamente tem psicólogos por trás, tem antropólogos por trás, que nos fazem querer como necessidade o que simplesmente é supérfluo. Penso que se pudermos levar isso para salas de aula, se pudermos refletir com nossas crianças, na última instância, que é o que você, não é certo, gostaria de fazer neste momento? Além de conversar com teus colegas, além de poder brincar com teus colegas, você quer ver já um produto feito em um seriado de um celular ou de um computador? Será que nós não podemos fazer seriados diferentes? Também, não é certo, temos essa possibilidade. Então, eu acredito que temos instrumentos, mas precisamos colocar realmente empenho. Eu costumo dizer que meu mantra tem 3 palavras. E às vezes, quando estou um pouquinho desanimada, quando estou um pouquinho deprimida, eu começo, não é certo, a falar em voz alta esse mantra. Resistir, persistir, insistir. Resistir à barbárie de querer nos reduzir a consumidores. Persistir na conexão com aquilo que se chama vida. Insistir em aquilo que é promotor de saúde e de bem-estar. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Li até uma frase do Jean-Yves Leloup, né? Que é esse filósofo francês, que ele fala uma coisa que eu considero muito importante, que conversa um pouco com tudo isso. Ele fala assim: quando estou sentado na frente de um prato de comida, eu consumo essa comida ou eu comungo com ela? E para mim essa é uma pergunta essencial em todas as nossas relações, né? As relações humanas, as relações com as nossas atividades. Eu aprendi uma meditação, eu consumo a meditação, eu vou aprender, eu vou comungar com ela. Vou aprender 10 formas de meditação, vou consumir 10 e não vou me aprofundar em nenhuma delas, né? Então, eu acho que tem uma questão que vem do macro, de fora, e tem uma questão que é interna, que cada um de nós tem que fazer a sua escolha com que qualidade, com que profundidade, com que sentido a gente quer se relacionar com tudo aquilo que é parte da nossa vida, né? Então, tem um âmbito que é o nosso cuidado. Isso é autocuidado também, né? E aí, eu também, só para completar essa reflexão também, né?
Gosto muito da pedagogia das perguntas do Paulo Freire, né? Porque acho que é aí que a gente muitas vezes quebra a pedagogia da resposta, que a gente recebe a coisa pronta para viver a realidade, aí que a gente é adestrado, né? E a pedagogia da pergunta justamente nos coloca assim com curiosidade, com dúvidas, né? Numa construção individual em relação à realidade, ao mundo que a gente vive, né? Acho que tudo isso é mais um pouco de ingrediente nessa maravilhosa reflexão que você trouxe para nós aqui. Muito obrigada, Plínio. Pedagogia, não é certo? Das perguntas. Pedagogia das perguntas. Mais alguém gostaria de perguntar, comentar? Me está falando Rose Bueno. que tem uma pergunta no chat. Tá. Enquanto vemos a pergunta do chat, vamos escutar uma pergunta do Juan, que está aqui perguntando, querendo perguntar. Por favor. Hola, Adelante, Juan. eu gostaria somente de agradecer profundamente a amplitud, se puede decir, esta palestra holística que você nos ha compartilhado, y agradecer también a Plinio, que democratiza toda esta información para todo aquel que tiene deseo de desenvolver una humanidad mejor. Y una cuestión que agradezco mucho que você, Lia, ha manifestado en respecto a la ética. Yo siempre consideré a ética como el refugio final de cualquier proyecto de vida, ¿no? Pero esta pequeña variación que você ha introducido, inclusiva, me da una fuerza para llevar un mensaje diferente, para considerar la diferencia de opinión del otro, para tratar de colaborar en algún aspecto con la fragmentación que vive nuestro sistema hoy. Y cuando intento hablar con algunas personas dedicadas a la política de esto, tengo que llevar yo un mensaje más inclusivo para que ellos puedan entender que el otro expresa una realidad desde un lugar distinto. Y esto ha sido usted muy magnífica en presentarlo, así que voy a tratar de hacer un aporte como ser humano corriente y en lograr dialogar con la gente y no poner ideas muy rígidas y constituidas como está pasando ahora. Así que, Lía, muchísimas gracias y muchas gracias, Plinio. Perdonen mi falta de lenguaje. Imagina! Acá nos gusta el espanhol, mi amor. Bienvenido. Bom, acho que a pergunta que a Rose talvez fosse ler, é uma última pergunta que tem aqui no chat. E eu acho que também vai ser a nossa última pergunta em termos do nosso tempo aqui, para deixar todo mundo à vontade. Perfeito. É uma pergunta da Camila. Lia, querida, gratidão. Gostaria que você nos desse um aconselhamento para todos nós, já que entramos oficialmente no segundo semestre. Na sua opinião, o que podemos fazer individualmente para auxiliar o coletivo? Individualmente para nos auxiliar o coletivo. Camila, a gente pode já, simplesmente necessito já começar. Alguns de vocês já tiveram a refeição, alguns de vocês vão ir ao almoçar a partir de agora. E isso necessito que falou Plínio, que por sua vez já vinha com a questão de Jean-Yves Leloup, de poder comungar com o alimento, de poder fazer justamente do momento da alimentação um momento de consagração e de contato, em vez de estar engolindo comida e ter o celular frente aos olhos para ver
quem respondeu uma mensagem, quem mandou uma curtida, quem está pedindo alguma coisa ou ainda, não é certo, está aplaudindo aquilo que temos feito meia hora atrás. Poder deixar, não é certo, esse instrumento que pode ser extremamente precioso para outras coisas. E se pudermos partilhar esse alimento com outras pessoas, fazer desse momento um encontro. Fazer desse momento um encontro. Se estamos comendo sozinhos, se estamos almoçando sozinhos, fazer desse, aspas, diálogo em el que o pepino que estou mastigando me está emprestando a mim uma sensação através da competência que tem minha capacidade de saborear, da mesma maneira que uma maçã, ou ainda, não é certo, um macarrão, eles me estão permitindo, através de a sua presença na minha boca, uma sensação. Uma sensação que, obviamente, vai ter uma finalidade de saciar minha fome, mas também tem a finalidade de poder desfrutar, de poder saborear, de poder oferecer dignidade, como diriam os africanos, a tudo aquilo que se me oferece. O pepino é saboroso, gente, mas se a gente se conecta com as papilas gustativas e deixa o celularzinho, ou deixa, não é certo, o tablet de lado. Por favor, não estou condenando nem o celular nem o tablet. Simplesmente estou dizendo que eles não podem ocupar o lugar de um momento tão precioso, tão sagrado, quanto é ingerir um alimento. A Leila tem uma pergunta que eu não posso deixar, então, aqui para a gente prestar atenção nela, né? Ela fala, então, o mundo caminha para a materialidade, beleza exterior. Daí vem o vazio existencial da beleza de fora. A senhora concorda? Pergunta a Leila. Eu concordo, não é certo, em parte. Sem sombra de dúvida, estamos em metade da travessia. A idade moderna, o iluminismo, nos ofereceu valores, ideias de progresso que hoje estamos percebendo como não saudáveis. Hoje há uma profusão de movimentos no mundo inteiro que nos estão falando de simplicidade voluntária, que nos estão falando de consumo consciente, que nos estão falando de produção inteligente e orgânica, que nos estão falando de justamente todo este repertório que temos procurado expor nesta apresentação. Mas veja, Leila, que interessante é isto. Nós estamos com índices crescentes de verificação de ansiedade, depressão, transtornos do sono, transtornos no campo, não é certo, emocional. A Organização Mundial da Saúde claramente está apontando a causas comportamentais como sendo os fatores de doença, ou fatores de insatisfação, ou fatores, você colocou, vazio existencial. É muito claro, se realmente estamos nessa situação, e estamos, não apenas os adultos, também as crianças estão padecendo isso, déficit de atenção. Imagina uma criança, déficit de atenção.
se estamos viviendo eso, a resposta imediata que nos está dando a vida em nós, a que o caminho que temos escolhido, a estrada que estamos trilhando, não nos vai levar para um porto seguro, não nos vai levar para um horizonte promissor. A resposta já está ali, não precisamos de teóricos. O próprio corpo nos está dizendo: isto não, isto me prejudica, isto me faz mal, isto me tira a alegria do viver. Quer coisa mais clara, mais evidente e contundente do que isso? Penso que talvez seja por ali. Ouvir, escutar com maior sensibilidade a realidade na qual vivimos internamente e a realidade na qual vivimos externamente, para estabelecer novamente a reconexão. Alguns autores hoje já não encontramos com muita frequência essa expressão, mas alguns autores de início deste século estavam falando de reencantar o mundo. A gente surrupiou o encanto deste mundo, devolver a possibilidade de reencantar-nos com aquilo que se nos oferece dia a dia. Lia, querida, eu acho que eu vou já te agradecer imensamente por esse tempo seu, tempo que você ofereceu para nós todos aqui, para a gente enriquecer a nossa forma de estar nesse mundo. Eu quero recomendar a todos muitíssimo, a quem não conhece, que vai conhecer a Palas Athena. É uma editora maravilhosa, cursos maravilhosos. Ali tudo é alimento, como é a própria Lia aqui para a gente, é um alimento para a gente, né? E a gente está querendo, a Lia já mandou para mim a ideia de um curso de 1 ano, basicamente, de filosofia no Sírio-Libanês, para que a gente possa começar a conversar como que a filosofia conversa com a saúde também, né? E aí os professores da Palas Athena, incluindo o meu querido amigo Romão, que está aqui, estou feliz que você está aqui, que é uma das pessoas que trabalha com a Lia lá na Palas Athena, né? Para a gente poder dar esse passo assim que a gente conseguir os caminhos, o corpo físico para isso, tá? Vou tomar a liberdade também de dizer que a Lia vai estar com a gente no nosso primeiro simpósio internacional de cuidados integrativos e 5º simpósio internacional de yoga terapia com o Marcos Rojo, com o Danilo, com o Marquinhos Rojo também. Ela vem fazer parte de uma mesa junto com a monja Coen e o Swami, que eu nunca consigo falar o nome dele completo, mas que estará presente com a gente nesse simpósio, né? Em breve, setembro, outubro, a gente tem novas turmas de pós-graduação de cuidados integrativos e de um curso aberto mais curto de cuidados integrativos. Estou aproveitando para compartilhar com vocês que estão aqui hoje. Então, Lia, querida, muito obrigado, querida. Foi maravilhoso estar com você aqui. Gratidão. Para abrir seus microfones, se quiserem. Obrigada, Lia. Gratidão. Gratidão. Pelas Muito palavras. agradecida, muito agradecida. Sai alimentada. Obrigada, obrigada. Voltando. Muito bom. Muito obrigada. Gratidão. Maravilha, sempre. Obrigada, obrigada. Bom, obrigada. Gracias, Lia. Gracias, Plinio. Muchas gracias, Lia. Muchas gracias. Gratidão. Guachos, queridas, tá cá. Obrigado a todos. No mês que vem, primeira sexta-feira, estamos aqui de novo. Esperamos por vocês. Un abrazo para todos.